4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. Em nome de Unimar, a Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido, as manchetes desta edição. Corpo de jovem de 34 anos de idade, com familiares no Jardim Planalto, que foi executado a tiros com pistola 9mm na região de Umuarama, no Paraná, será sepultado desta terça-feira. De novo, mais um caso de suicídio. É o 12º deste ano em Marília. Homem de 51 anos coloca fim à própria vida por enforcamento. E volta o alerta das autoridades com relação à depressão. Expectativa, cotas do PIS/PASEP, bem como também o abono para movimentar a economia. E atenção, aposentados e pensionistas da Previdência. Segunda-feira que vem, começa pagamento da primeira parcela do 13º. E neste pagamento não haverá desconto do imposto de renda. A Faculdade de Direito da Unimar dá início à semana tão importante e tradicional, a Semana do Direito, aproveitando o gancho, já que o mês de agosto é o mês do advogado. E uma homenagem especial à maçonaria e os maçons. Neste 20 de agosto é lembrado o Dia da Maçonaria. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. O Brasil tem, no momento, 64 bilhões de endividados, maior parte no cartão de crédito e cheque especial. Por isso, na hora de comprar, o planejamento é fundamental. Cuidado com os juros. Jonathan passou meses pesquisando um fogão em sites de varejo e a paciência valeu a pena. O produto, que custava R$ 2.700, parcelado com juros, foi comprado por R$ 1.900 sem juros. Se não é uma compra com urgência, então eu prefiro pesquisar, esperar um tempo, chegarem as promoções e comprar esses produtos em época que provavelmente vai estar mais barato, né? A taxa média de juros no Brasil ficou em 70% no ano passado, segundo uma pesquisa da Federação do Comércio de São Paulo. É 10 vezes mais que a taxa oficial do país, a Selic. O pagamento dos juros comprometeu 10% da renda das famílias. Foram 355 bilhões de reais. A taxa continua alta mesmo, né? Eu evito comprar as coisas a prazo justamente por isso. Eu nem vou porque eu sei que eu não tenho condição de pagar. A toda reunião do cupom, as informações são que os juros são em queda, mas a gente não sente o reflexo na ponta. Nos últimos meses, o Banco Central adotou algumas medidas para tentar reduzir os juros para o consumidor e baratear o crédito. Mas será que taxas menores poderiam diminuir a inadimplência e estimular o consumo? Para o professor de economia da Fundação Getúlio Vargas, uma redução dos juros poderia reaquecer a economia, com mais crédito e maior consumo. Mas o cenário esbarra em outro problema. O fato de ter desemprego muito alto, estamos em torno de 28 milhões de pessoas ou desempregadas ou subempregadas, etc. Tudo isso traz uma série de problemas para o cidadão. Mas, obviamente, se ele tivesse dinheiro mais barato para poder tomar emprestado, todo o grau de dificuldade para ele compor o seu orçamento seria menor. Tá aí, é preciso cuidado. Destaques no momento da economia. Mercado financeiro mantém em 1,49% a previsão de alta do PIB, o Produto Interno Bruto. É muito pouco para quem esperava até 4% no começo do ano em relação a 2018. Lucro da Caixa Federal cresce 63% no primeiro semestre e chega a 6 bilhões e 700 milhões de reais. Um detalhe, a Caixa Federal aparece com muita crítica por parte da população quando o assunto é atendimento. Etanol cai 1
1,5% e é mais vantajoso que a gasolina no estado de São Paulo. São destaques do momento. A economia vive já o clima de expectativa para as eleições. É claro, uma coisa está ligada diretamente à outra: política e economia. Nestas eleições de outubro, quase 27 mil candidatos disputam as 1.654 vagas disponíveis para presidente, governador, senador e deputados federais, estaduais e distritais, um aumento de quase 20% em relação a 2014. Quase 600 vagas abertas neste ano são para o Congresso Nacional, 513 dos deputados federais e 54 dos 81 senadores. Esses parlamentares são responsáveis por debater, criar e aperfeiçoar as leis do país e têm o papel de fiscalizar o Estado e investigar irregularidades por meio de comissões parlamentares de inquéritos. Os presidentes da Câmara e do Senado chegaram a anunciar o chamado esforço concentrado, mas até agora teve pouco resultado. Apenas um projeto foi aprovado pelos deputados. O projeto permite afastar o agressor do convívio da vítima de violência doméstica sem a necessidade de decisão judicial. Já o Senado vai se reunir novamente apenas daqui a 11 dias. Mais da metade das comissões da Câmara não atingiu o número mínimo de deputados para iniciar a sessão. Das 37 reuniões marcadas, 21 foram canceladas ou não atingiram o quórum. Ao invés de estarem em Brasília buscando soluções para essa crise, eles estão mais preocupados com a sua sobrevivência política. Neste período, nós teríamos que estar aprovando medidas, votando questões que poderiam até mesmo ajudar o futuro presidente nas soluções dos problemas nacionais. Tá aí, é preciso realmente ter a expectativa positiva com relação às eleições. Não adianta fugir. A política está aí e os maus políticos e maus candidatos só serão eliminados do cenário da política nacional com o voto da própria população. Por isso, a população realmente tem que ficar muito atenta a essa questão. Lembrando que a campanha está liberada e no dia 31 começa o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Lamentavelmente, mais um caso de suicídio em Marília, é o 12º deste ano. Marília aparece como a cidade do interior paulista, de acordo com estatística oficial, tanto da Secretaria da Segurança Pública como da Saúde do Estado de São Paulo, portanto, como a cidade com maior índice de casos de suicídio neste ano. Confirmando, é o 12º, Marcelo Ferreira Batista, 51 anos de idade, acabou se enforcando. A gente tem alertado aqui praticamente toda a semana. Depressão é doença, tem que se buscar ajuda técnica, médica, de psicólogos de forma imediata e a família tem que se envolver antes que seja tarde demais. Se envolver, é claro, no tratamento, antes que seja tarde demais. Tivemos 12 casos esse ano já em Marília e na semana passada o caso do arquiteto Fábio Fernandes Alves, de 54 anos, que se suicidou em Garça, atirando contra a própria cabeça. Também estava em depressão. Bem, a construção civil, tudo depende da economia, do comportamento da economia. Se a construção civil estiver bem, o mercado imobiliário também. O governo federal promete dinamizar esses segmentos. Afinal de contas, temos hoje, na situação da política administrativa do país, 65 milhões de brasileiros com potencial de trabalho fora do mercado, grande parte na construção civil. Estudo da Câmara Brasileira da Indústria da Construção aponta que no primeiro trimestre do ano foram vendidas 24 mil unidades residenciais nas 23 regiões do país pesquisadas, 22% a mais em relação ao mesmo período de 2017. Essa retomada e as projeções para a indústria imobiliária e para a economia do país foram debatidas em encontro do presidente Michel Temer com empresários e representantes do setor em São Paulo. O setor da construção civil,
é o setor que mais emprega no nosso país. Construção civil é um setor que contrata muito rapidamente e sempre contrata em grandes quantidades. Uma medida de incentivo ao setor imobiliário é um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional e que define regras para o caso de o consumidor desistir da compra de um imóvel na planta, o chamado distrato. Ainda sem regulamentação, os casos de distrato têm sido motivo de longas disputas judiciais entre compradores e construtores. Eu percebo que é um tema fundamental. Não apenas para os senhores, porque ele traz consigo a ideia de uma certa estabilidade social, porque disse muito bem o Flávio, não é em função do fato de evolução de importâncias, não é? Ou perda de uma certa importância, que o projeto e o pleito vai adiante, mas é para incentivar a pessoa a não fazer o distrato, a não romper um contrato inauguralmente feito. Recentemente, o Conselho Monetário Nacional também definiu um aumento para R$1,5 milhão o limite de valor de imóvel que pode ser financiado com recursos do FGTS. A medida é para impulsionar a recuperação do setor imobiliário e passa a valer a partir de 2019. Abrir possibilidade para melhorar custo de crédito imobiliário para o mutuário e ampliar as faixas para que outras famílias possam ser elegíveis a um crédito imobiliário mais barato, a um dinheiro mais barato, não tem a menor dúvida que é uma decisão absolutamente acertada e no médio prazo vai ajudar muito na retomada das atividades do setor imobiliário. Para que a gente possa construir em conjunto essas ações que trazem um efeito positivo para a indústria e para as pessoas. Tivemos a presença de Ederaldo Benetti, o delegado regional do Cresce, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, e ele comentava: a expectativa é a retomada do crescimento da economia, da construção civil e do próprio mercado imobiliário. Mas para isso é preciso financiamento, a começar da Caixa Federal. O financiamento de imóveis usados acabou este ano. A Caixa alega que não tem mais recursos. Para financiamentos novos, está prometendo aumentar para até R$1,5 milhão a linha do financiamento de forma individual para casas e apartamentos. Destaque do momento: reprovação do governo Temer cresce para 90%, segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes. União gastou 602 milhões em julho com calote dos governos estaduais. Incêndio destrói a sede da Prefeitura de Águas de Santa Bárbara. Agora a polícia apura se foi criminoso ou não. Maracaí, na região de Assis, se prepara para receber milhares de turistas no final de semana. Vem aí a 41ª Festa do Menino da Tábua, um evento de muito destaque também na região, a começar pela região de Assis, como também aqui no Oeste Paulista. Será sepultado nesta terça-feira em Marília o corpo de Tiago Rafael Nogueira, 34 anos de idade. Ele foi executado com vários tiros de pistola, 9 milímetros, no Paraná, região de Umuarama. Você vê aí a imagem realmente trágica. A polícia de Umuarama já começou a investigação. A família do Tiago reside no Jardim Planalto, Zona Sul aqui de Marília, e informou que o último contato que manteve com ele via WhatsApp foi na última quinta-feira. Aí, no sábado, lamentavelmente, o corpo dele foi encontrado. O corpo já chegando a Marília, sepultamento confirmando será nesta terça-feira, horário a ser definido pela família. O nome confirmando: Tiago Rafael Nogueira, 34 anos de idade. A polícia agora do Paraná vai investigar esse bárbaro crime. Atenção, a tecnologia cada vez mais no nosso dia a dia. E a Receita Federal lança mais um alerta. Confira.
A inteligência artificial vem facilitando a cada dia a vida dos cidadãos. Já acostumada a fazer compras e pagar boletos sem sair de casa, o contribuinte agora pode consultar processos administrativos na Receita Federal, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, ou na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Basta acessar num computador, tablet ou celular o aplicativo e-Processo. O recurso permite a qualquer usuário realizar consultas, tendo em mãos o número do processo ou digitando o CPF ou CNPJ. O novo aplicativo também envia alertas em tempo real sobre o andamento dos processos de cada contribuinte. Caso o contribuinte tenha um interesse especial em determinado processo ou dossiê, ele pode favoritar esse processo, de forma que ele não precisa ficar consultando de novo, pois se houver alguma movimentação ou pendência daquele processo favoritado, será avisado automaticamente em tempo real dessa movimentação ou dessa pendência aí que necessite de alguma ação do contribuinte. Você confere como destaque a Semana do Direito da Unimar, a Universidade de Marília. No Dia da Maçonaria, uma homenagem especial aos maçons, aposentados e pensionistas, na expectativa do 13º primeira parcela. Pagamento começa na segunda que vem. Já, já.